Eu sou a doutora Renata Vieira de Carvalho e esse é mais um episódio do DelaCast. Esse ambiente é um ambiente seguro, acolhedor e descontraído, em que nós temos a preocupação de trazer sempre profissionais que, além da sua excelência técnica em várias áreas de cuidados com a mulher, tem uma vivência, né? Uma vivência de vida na sua área e um olhar muito voltado para as mulheres. Então, hoje, como a gente está no Outubro Rosa, eu trouxe uma pessoa muito querida, muito especial, que é a doutora Karen, mastologista, e a gente vai ter um bate-papo sobre Outubro Rosa, câncer de mama, prevenção, diagnóstico e tudo que permeia de dúvidas e de fantasmas e de interesse para as mulheres no consultório de um ginecologista. Então, eu estou aqui com a Karen, tá? E ela vai falar um pouquinho dela e vamos começar nosso bate-papo. Olá, eu sou a doutora Karen Borrelli, eu sou ginecologista e mastologista de formação. Estou há mais ou menos 30 anos, um pouco mais, nessa área, né? E sem dúvida nenhuma, para a gente mostrar aqui a importância, né, do câncer de mama, e por isso que eu estou aqui para conversar com vocês. Então, tá bom. Karen, a primeira curiosidade que eu tenho, tá? É saber assim, eu queria saber sua opinião sobre Outubro Rosa. Que você me falasse assim um pouco dessa história, do que veio nesses últimos anos, você que já tem 30 anos aí de De jornada. bagagem. O que veio com essa questão do Outubro Rosa e o que significa isso daí hoje em dia? E da efetividade também. Outubro Rosa, eu não sei se todo mundo conhece, ele é um movimento que veio pelo mundo inteiro e ele foi se juntando. Quando foi em 1990, mais ou menos, uma fundação em Nova York, Fundação Susan Komen, ela, numa corrida de rua, e aí vai entrar também o nosso pedaço, né? O quanto é importante o esporte. Então, ela já entrou numa corrida de rua Tá. em Nova York, em que foi distribuído um lacinho cor-de-rosa para todos. E essa corrida era em outubro. Então, foi aí que se conscientizou todas as mulheres quanto à importância do câncer de mama. Então, desde 1990, então, isso vem ganhando uma força. No Brasil, isso foi um pouquinho mais tarde, por volta de, sei lá, uns 10 anos depois. E que nós começamos a ter esse entendimento do quão importante é esse outubro rosa. Que, na verdade, não deveria ser só outubro, né? Claro, Deveria porque é o ser ano todos inteiro. os dias, Exatamente. todos os meses do ano. Mas, enfim, realmente é para a gente condensar numa data para que todos tenham, todas e todos, né, tenham essa noção da importância do câncer de mama. E aí a gente volta lá, né? Por que é tão importante o câncer de mama? Porque até Né? então, eu acho que o câncer mais incidente na mulher era o câncer de colo, né? O câncer de colo de E útero. aí começou a mudar um pouco esse comportamento nas últimas décadas também, né? Eu acho que os casos começaram também a aumentar. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem dois fatores aí, né, Renata? Tem os casos que aumentaram e os diagnósticos que têm sido muito maior em vigência Mais da precoces, né? mamografia. A gente faz muito mais diagnóstico e cada vez mais precoce, sem Tá. dúvida nenhuma. Agora, os casos vêm aumentando e realmente a gente acha que tem alguma relação aí com estilo de vida, com todo os fatores genéticos, com tudo que existe em volta desse fator genético. Então, por isso que a gente vem achando esse aumento da incidência. E se a gente for, para você ter uma ideia, o câncer de mama está estimado para o ano que vem 73 mil novos casos no Brasil. Então, assim, é uma coisa é, é, astronômica, né? Uma coisa que a gente tem que estar muito com um olhar mais atento para isso. Então, realmente tem aumentado o número de casos, tem diminuído a idade também das pacientes, né? Tá. E a gente ainda não conseguiu chegar muito bem ao porquê disso, né? A gente vem muito com o estilo de vida, que eu acho que é muito importante no mundo que a gente vive hoje, né? Tá. Você acha que Mas esse fato, por exemplo, o que eu acho que muito mudou nas últimas décadas também, mulheres engravidam mais tarde, né? Ou não engravidam, amamentam menos por muitas vezes, né? E tem a questão do estresse mesmo, do que a gente vive, do estilo de vida que a gente sim, vive. Uma vida mais sedentária, o tabagismo, apesar de ter um movimento todo contra, né? sim.
Sem dúvida. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que isso realmente é um fator? Sem dúvida. Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Por conta profissional, né, da vida da gente, as mulheres deixaram realmente para ter filhos mais tarde. E por que que isso aumenta a incidência? É um dos fatores, tá certo que é um fator pequeno, mas é um deles. Então, quanto mais tempo a gente fica sem a primeira gravidez, mais tempo menstruando, a gente não tem o desenvolvimento total da mama. E aí ela fica mais suscetível, vamos dizer, a ter a influência de outros fatores e desenvolver o câncer. Então, assim, a gente acaba deixando para mais tarde. Então, a mulher hoje tem tido filho depois dos 35 anos, né? Esse é um dos fatores. Não é o único, mas é um deles, né? Então, o período menstrual por mais tempo. A amamentação é outro fator, né? Hoje vem se incentivando muito mais a amamentação, né? Mas a vida, às vezes, leva para um outro lado, né? Que a gente tem que trabalhar, tem que parar de amamentar. Então, a mulher, hoje, no mercado de trabalho, mudou muito isso, né? E aí, entrando também, né, no sedentarismo. O sedentarismo é um dos fatores mais importantes e que a gente vem batendo muito nisso. Por quê? Os trabalhos conseguem comprovar que a atividade física diminui de fato a incidência do câncer de mama. Em mais ou menos 16 a 20%, ou a agressividade do tumor. Quer dizer, se a pessoa tem, a agressividade pode ser que seja menor se ela fizer atividade física. E aí a gente fala quanto e o quê, né? Porque a Renata está aqui para falar, porque... Não, aliás, eu vou até fazer uma parte para todas as minhas pacientes que estão escutando, porque, tá vendo? Eu não sou chata, porque eu falo e pego no pé da atividade física, tá vendo? A Karen tá aqui. Eu estou aqui para firmar isso. E a Renata... super importante, entendeu? E a Renata, sem dúvida, aqui é o maior exemplo, né, de quem deve fazer, e às vezes... e a gente colocar isso é uma constância. Não adianta faço 2 vezes, paro 3 meses, faço mais 2. Não, a constância da atividade física, né? Que os trabalhos foram colocados assim, 150 minutos por semana de uma atividade moderada ou 75 de um HIIT, né? Que é aquela atividade mais intensa por semana. Quer dizer, dá para a gente colocar isso na nossa vida. Eu acho que são prioridades, né? Então, eu acho que atividade física, estilo de vida e ela entra mais ou menos em conjunto com o maior fator de risco do câncer de mama, que é a obesidade. Né? Então. E aí que eu queria te perguntar. Então, quer dizer, a obesidade, assim como é uma doença inflamatória, né? Acho que hoje em dia está muito na moda a gente falar isso, né? Então, assim, a obesidade que muitas vezes vem acompanhada de um colesterol mais alto, de uma diabetes, né? Quer dizer, são fatores de risco para o câncer de mama. De fato. Nos fatores de risco, se a gente for numerar, ele entra quase como um primeiro, né? Pondo à parte o genético. A obesidade, sim. Por quê? A gente tem 2 fatores que levam a obesidade a ser um fator de risco. Isso que você falou, que é o processo todo inflamatório, aumento da insulina, que aumenta os fatores de divisão celular. Então, também é um fator de risco. E o mais importante é que a gente tem uma transformação na célula da gordura em hormônio. Então, aumenta o hormônio circulante. E aí aumenta o risco do câncer de mama. Então, acho que é a obrigação nossa, né, tanto como mulher, como médica, a primeira coisa, o combate à obesidade, né? Que é tudo, né? Envolve tudo. É uma estética, mas é mais a qualidade de vida. E não esperar, né? Eu acho que assim, não esperar a gente chegar numa perimenopausa ou uma mulher mais velha, quer dizer, sei lá, de repente aos 45, 40 anos, para começar a falar disso. A gente já começa a falar disso lá de trás, né? Dos 30, dos 20. Exatamente. Né? Eu acho que hoje em dia, adolescente, assim, nos 30 que a gente escolhe como a gente quer chegar nos 80. E meio por aí, né? Eu coloco muito, às vezes, para as minhas pacientes, assim, lá na frente, como é que a gente vai ser, né? Como é que idosa que a gente vai ser, né? Com dificuldade de levantar, de não levantar. Então, assim, o exercício, a obesidade, acho que tudo é uma coisa só. É o estilo de vida que eu entendo que isso vem influenciando demais, principalmente no câncer de mama. Agora é óbvio, tabagismo não vem nem... Esse aí a gente não fala, que já é comprovado também, o tabagismo, por todos os efeitos nocivos,
né, do tabaco, sem dúvida nenhuma, da nicotina, e aumenta o risco do câncer de mama, e o que vem junto com ele sempre, o alcoolismo, né? Tá, O alcoolismo também é um fator de risco importante para o câncer de mama, tá. né? Agora, o tabagismo e também o cigarro eletrônico, né? Bom, esse aí a Que gente hoje a não gente vai precisa ter que nem falar, falar né? do POD, né? Exatamente. Que ele entra aí no risco, e o risco tanto de mama quanto pulmonar, o risco dele é absurdo, né? Tá. E eu falo às vezes para as minhas pacientes, principalmente as mais novinhas, que foi um tiro no pé, né? Porque na verdade ele foi para diminuir o cigarro e ele vicia muito mais, né? A Exatamente. temperatura dele, o pulmão não aguenta. Então a gente tem deixado bem claro, e ela é muito fácil, né? Porque não tem cheiro, você fuma em qualquer lugar, né? Exatamente. Então o vício dele Não, é demais, né? e a gente tem que colocar tudo isso num balaio todo aí, né? Para pensar nesse estilo de vida, Tá. né? Aí tem um outro, acho que é um assunto assim, é um negócio que eu tenho muita curiosidade de saber sua opinião sobre isso, entendeu? A gente fala de estilo de vida, a gente fala de hábitos, né? A gente fala de tudo isso, mas aquela mulher angustiada, a Bom, depressão. Ah, eu cutuquei, né? Falei esse agora negócio, pegou. agora pegou. Mas assim, eu queria saber sua opinião pessoal sobre isso, porque muitas vezes você vê mulheres assim que praticam atividade física regular, são magras, não tem nenhum desse fator, mas elas têm uma angústia constante. Tem trabalho que mostra alguma coisa? Tem. Alguns trabalhos mostram que tanto angústia quanto estresse, né? E quem vive sem o estresse, né? Então, eu acho que esse é das coisas mais difíceis da gente, porque a gente falou, atividade física, todo mundo se programa a fazer. Diminuir o peso é muito difícil, mas vamos conseguir. Diminuir o cigarro. Agora, o estresse, ele vive com a gente, né? Quem vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, ou qualquer outra, né? Nessa vida louca de rede social, da gente sempre tentar, a Cobrança. cobrança é imensa. Então, realmente, a gente tem uma grande dificuldade de lidar com o estresse, e o estresse a gente sabe que o estresse tem oxidação celular, então tem Tá. todo o estresse e a angústia, né? Eles vêm mais ou menos que Então, assim, a gente até juntos. pode dizer que o câncer de mama é uma doença muito mais urbana, né? É, é, a gente vê que a região, principalmente a região sul e sudeste, é a maior incidência do câncer de Tá. mama. Se a gente for olhar a região norte, nordeste, principalmente a norte, a incidência é um pouquinho menor, Tá. né? Então, eu acho que aí entra o estresse. Tá. Sem dúvida nenhuma, entra o estresse, essa angústia, tudo faz parte aí da qualidade de vida. E tem trabalhos que mostram, que são efetivos mesmo, que a meditação diminui também a incidência do câncer de mama. Porque você controla o estresse. Porque você controla o estresse. Tá. Porque você Interessante. consegue ter aquele momento teu. A meditação, qualquer forma de meditação. Às vezes uma reza é uma meditação. Às vezes aquela hora que você tem aquele autocuidado, é o teu momento. Ler um livro. Ler um livro, passar um creme. É. Tá aquela hora olhando para você, né? O autocuidado tem entrado também como um dos outros fatores E importantes. como é difícil no mundo de hoje você se posicionar para dizer esse tempo é meu, né? Porque você, tudo bem, você aceita que, eu trabalho, então tá tudo bem, eu cuido dos filhos, tá tudo bem, eu cuido do marido, tá tudo bem, né? Mas eu não me permito dizer assim, não, mas agora eu estou só olhando para mim, né? Então a gente tem uma coisa, um estilo de vida que eu acho que é sofrido, né? É sofrido, e a gente vem descobrindo isso. Então agora é hora da gente parar um pouco, sabe? Parar e pensar onde a gente pode melhorar, né? Então a gente não vai deixar de cuidar dos filhos, não vai deixar de trabalhar, mas a gente tem que achar um espaço, né? A importância da gente. Por isso que a gente vem batendo. Tem uma coisa interessante que aconteceu até o ano passado, tem uma jornada de mastologia, a maior do país, talvez, que é a Paulista. Foi a primeira vez que eu vejo numa jornada quase que um dia inteirinho dedicado à qualidade de vida. Com trabalhos científicos. Então, assim, se deixou um pouco de falar de cirurgia, radioterapia, genética, para se falar um pouquinho mais da qualidade de vida. Então, foi quase que um dia inteirinho dedicado a exercício, meditação, espiritualidade. Tá. Né? Ninguém está falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Então, é esse momento de você parar e olhar para você. Então, porque é bem isso, né? Um contraditório. A gente tem todo um movimento mundial sobre o Outubro Rosa, né?
mas a gente não tem um movimento de melhorar a qualidade de Exato. vida da mulher. Aliás, muito pelo contrário, né? Quer dizer, cada vez mais a exigência, e aí fica parecendo que a gente chega em outubro, todo mundo faz a sua mamografia, ultrassom de mamas e pronto, acabou. Não. Ah, você fez um diagnóstico, então você vai para cá, vai para lá. Não, e não é isso. Né? Então, o outubro rosa é muito mais do Mas que um diagnóstico. é Né? muito mais do que um diagnóstico precoce, né? Que é esse o fundamento do Outubro Rosa, mas é um despertar para o resto do ano inteiro. Ah, Né? Como é que eu legal. vou cuidar de mim? O que, que eu Tá, posso fazer para prevenir? Aí entra a prevenção. Então, tá. eu falei de diagnóstico precoce, que é a mamografia. É isso E que eu como é queria que eu falar. faço a É, prevenção? Com melhora do estilo de vida, tá. né? Porque câncer de mama, ele, diferente de colo do útero, ele não tem prevenção de exames. Ele tem um diagnóstico precoce. O câncer de colo do útero, você colhe o Papa Nicolau, né? Então você consegue prever a longo prazo. Mama não. Então você consegue, com a mamografia, fazer um diagnóstico precoce. E aí a gente fala na prevenção, que é o estilo de vida, tudo isso que a gente acabou de conversar. Né? Tá. Então eu acho que a gente tem as duas coisas andando juntas. Tá. E você acha que, assim, primeiro, padrão ouro de diagnóstico precoce, mamografia e ultrassom de mamas? É, a mamografia, ela entra como padrão ouro mesmo, né? As pacientes reclamam, por que eu tenho que fazer mamografia e só não faço ultrassom? Porque são duas coisas diferentes. A Tá. mamografia é o único exame que consegue fazer o diagnóstico de microcalcificações. Nem o ultrassom e nem a ressonância são capazes de fazer isso. Ah, então, ó, muito importante. Para você que, não, eu não quero, Renata, não quero fazer mamografia porque dói, eu faço ressonância. Não, Não, entendeu? Não. não. Mamografia e ultrassom de mamas. A mamografia, ela vai ver. Então, microcalcificações, no caso, tem normais e suspeitas. Então, as suspeitas, elas só são vistas na mamografia, que aí eu parto para um diagnóstico e tal. Então, não, às vezes, um câncer de mama já aparece como nódulo, ok. Mas quando ele se mostra pela microcalcificação, que muitas vezes é antes dele formar o câncer, são lesões precursoras do câncer, eu consigo a cura quase em 100%, né? 99%. Então, é esse o pulo do gato. Então, a gente quer diagnosticar antes de palpar, Tá. né? E com quantos anos? Então, aí a gente tem uma diferença e, às vezes, tem paciente de fora do Brasil que fala, nossa, mas no meu país é diferente. Então, cada país tem a política de realização de mamografias. Então, isso vai depender da política econômica e da de saúde. No Brasil, a gente tem, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Febrasco, né, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, começaram aos 40. 40 anual, todos os anos, até quando? Até Tá sempre. mudando até sempre. Por quê? Era 75, então, assim, de base é 75, mas nos Estados Unidos já está saindo que enquanto a paciente estiver bem, ela vai continuar fazendo mamografia. É lógico que a gente tem que saber dosar aí, né? Às vezes a gente pega uma paciente de 95 anos, Sim. você não vai submeter a paciente. Agora, tem 95 anos que a gente fala, é o idoso fitness, que ele está em cima, que está tudo certo. Então, a gente questiona também, né? Mas assim, eu acho que aí a gente tem que usar um critério, mas enquanto o paciente está bem, ele continua fazendo mamografia anual, isso já vem mudando também. Então, a gente vai individualizar, né, também cada caso, mas pela sociedade, 40 até pelo menos 75. E aí vai Tá. depender de como a paciente se encontra com 75 anos, que hoje quase todas estão muito bem. Pelo Ministério da Saúde, a gente começa com 50, a cada 2 anos, e vai também até os 75, aí segue igual. E por que essa diferença? A questão é custo para o governo. Tá. Né? Só que existe uma lei que isso ninguém sabe, que a paciente do governo, do SUS, que queira fazer uma mamografia com 42 anos, ela está coberta pela lei. Então é só ela pedir. Chega lá, ela fala, eu quero fazer. E ela Tá. pode fazer. Tá. Tal a importância que é dessa mamografia. E aí, cada país tem uma forma, alguns países são a cada 2, 3 anos. Brasil e Estados Unidos seguem mais ou menos em paralelo. E no Brasil, em particular, aí já entra uma particularidade brasileira. As mulheres vêm tendo câncer de mama mais cedo. Então, Então, isso que eu exato. queria comentar. Porque eu comecei há muitos anos atrás, que
que eu acho que é uma coisa legal da gente até colocar como eu faço, né? Essa coisa, Sim. né? Há muitos anos atrás eu comecei a pedir de rotina com 35. Porque eu cheguei assim, nos 2 anos, eu tive mais ou menos umas 4 pacientes, 37, 36, 39 anos, com câncer de mama. E aí eu comecei a ficar, falei, Assustada. super assustada. Então eu falei assim, será que eu não tenho que baixar um pouquinho essa idade? Entendeu? Talvez isso mude e talvez também é individualizado mais uma vez, né? Lógico que tem os casos com antecedente familiar que a gente pede antes, sem Tá, dúvida sim, nenhuma, mas quando a gente fala em rastreio é que não entra é paciente da população toda. tá, Mas por que a gente não faz antes? E essa sua angústia é a angústia de várias pessoas, porque aparece antes mesmo. Só que com 35, 30 anos, a mama é muito densa. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de avaliar na tá, mamografia. Mas cada caso é um caso. Agora, por exemplo, a paciente vem com um nódulo de mama. 33 anos, um nódulo de mama, palpei, é suspeito. Fiz o diagnóstico de câncer de mama. Aí eu faço a mamografia. Para ver o quê? Aquele nódulo eu já vi. Para ver o restante da mama e a sim, outra mama. Né? Então, a idade ficou taxada como 40, mas lógico que a gente está se adequando também. Né? certo. E a gente vai se acertando e é individualizado também. É, e também tem uma coisa, né? Não é um exame invasivo. Exato, Não é um exato. exame caro e não é um exame invasivo. Então, É, às vezes pecar por excesso a gente não está tão errada, né? às vezes, dependendo do caso, E a né, a gente não está gente falando de uma pode. saúde pública, Não, a gente está não. falando de um consultório, E etc. dependendo do caso, quer dizer, avaliando, né? Mas o que acontece com pacientes mais jovens, que às vezes a gente não faz, é realmente pela densidade da mama que fica mais difícil de fazer o diagnóstico, Tá, né? Mas a gente vem adequando a gente fala, né, esse acompanhamento de mama. certo. Bom, aí assim, a gente falou um pouco de diagnóstico precoce, né? Falamos de estilo de vida e tal. Mas eu acho que é importante a gente falar também que, assim, nós somos de uma geração que o câncer de mama era uma sentença de morte, né? Sem dúvida. Era uma coisa pesada, quer dizer, você não tinha. E hoje não, né? Eu acho que. Me fala um pouquinho, assim, os diagnósticos estão precoces, as cirurgias estão mais conservadoras Sim. e a cura. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque quando eu comecei lá, que eu falei uns 30 e poucos, mais ou menos, lá atrás, as cirurgias elas eram muito radicais. Muito. Então, eu me lembro de. Castradoras, Exato. E assim, o que a gente tem que avaliar a mama é um órgão sexual, né? É um órgão feminino, é um órgão sexual, então a gente tem que pensar no todo, na mulher como todo. Não é um câncer, é uma mulher, né? Que tem o câncer. Então, aquelas cirurgias que antigamente se fazia e inicialmente eu cheguei a ver umas 3, 4 Halsted, Halsted, eu ia falar isso. a cirurgia de Halsted em que se tirava a mama toda com o Peitoral. peitoral. Então ficava aparecendo todo o gradeado costal. Era uma mutilação, né? E se tirava todos os gânglios e o braço, normalmente não, quase todos, e quase de imediato já inchava. E aí o tempo foi passando e a gente começou a ver que não era tão necessário fazer um tipo de cirurgia dessa. Lógico, naquele tempo de Halsted, os tumores eram enormes, porque não se tinha mamografia amplamente difundida. Era a xeromamografia, enfim, os diagnósticos eram outros. Aí aparece o italiano, que é o Veronese, que aí ele muda a história da mastologia. Né? Ele começa a tratar com o quadrante. O que é o quadrante? A retirada de um pedaço da mama, que é um quarto, né? Hoje já não é mais um quarto, mas, enfim, é o tumor com Margem uma de margem de segurança. segurança e preservando essas mamas. Então, isso mudou a história, né? As mulheres começam a, a ter um pós-operatório em que elas olhavam no espelho e conseguiam se ver como mulheres, né? E isso veio evoluindo. Então, a gente tirava todos os linfonodos. Quando eu comecei, a gente tirava todos, né? E isso vinha com um inchaço do braço, uma limitação da mulher, tal. Depois começou a se tirar só um linfonodo, só se ele tivesse comprometido se tirava os outros. Então as cirurgias foram começando a reduzir.
E a hora que a gente começa a fazer um diagnóstico precoce, então, o diagnóstico precoce, ele leva o quê? Tumores pequenos, cirurgias menores e tratamento menos agressivo. Então, todo a sequência do tratamento de mama mudou, né? Então, hoje, tem tumores tão pequenos que os trabalhos já estão em andamento, protocolos, em que se faz o congelamento. Então, nem se opera. Tá? São protocolos, tá? Então, ainda eles estão em andamento, então você congela na hora você coloca diminui a temperatura, ele congela todo o tumor e o tumor desaparece. Então, como é que sendo feitos os trabalhos? Você tira e agora está se estudando, depois tira a si mesmo e vê que ali não tem mais nada. Então, esse vai ser o futuro? Talvez, né? Então, a evolução é maravilhosa e além da evolução, então é uma outra mastologia hoje, né? O que a gente viveu lá há 30 anos, hoje, que é pouco tempo, né? Se a gente for ver. Quem viveu mais, então, 50 anos de mastologia é uma outra história, né? É uma outra história que a gente tem e com uma recuperação do paciente muito melhor. Porque hoje, SUS também é obrigatório a reconstrução, né? Então, a reconstrução de mama é fundamental. Lógico que tem pacientes que não querem mexer, mas a maioria acaba fazendo a cirurgia, reconstruindo, simetrizando o lado oposto. Então, a hora que elas olham no espelho de novo, não fica a lembrança, não né? fica o do estigma, câncer. Né? Porque A lembrança do câncer, cicatriz, exato, né? exato. E a cicatriz da mastectomia era... Uma cicatriz cruel. Às vezes, a gente tem ainda hoje que fazer, né? Porque ou o tumor é grande ou a mama pequena, mas a paciente não sai da cirurgia sem que seja um expansor, que é o que a gente põe embaixo para expandir a pele e depois pôr o silicone. Pode até sair sem areola, mas a gente espera terminar a rádio, ou às vezes nem isso, já coloca uma tatuagem que fica idêntico. Isso é fantástico, né? Fantástico. Você poder fazer a tatuagem, isso é muito legal. Fica idêntico, idêntico. Então, mas eu acho que é isso, mudou, né, o comportamento, né? Mudou o comportamento do médico, né? Quer dizer, olhar para essa mulher que ela tem uma vida ainda, né? Quer dizer, não é uma castração e acabou. Mas pelo menos você não tem mais a doença. Não tem mais o câncer. Não. Tem muitos anos pela frente ainda. E com uma qualidade de vida que ela, né? Porque o grande medo é isso. A paciente, muitas vezes, né? E agora, aqui falando de novo da nossa parceria, né? Quer dizer, as pacientes têm que ter um ginecologista, né? Então, o ginecologista é quem acolhe essa paciente, é quem vai fazer o diagnóstico, né? Quase todos os casos. E quem conhece essa paciente muito bem. Então, do ginecologista que ela vem para o mastologista, né? Então, é o ginecologista que vai encaminhar. Então, essa parceria entre ginecologista e mastologista é fundamental. Mesmo porque o tratamento acaba, né? E isso a gente faz com as nossas pacientes. Assim, acaba o tratamento, elas acompanham com o ginecologista e com o mastologista. E aí, lógico, quando tem essa parceria no meio a meio, né? Então, ela vai 6 meses com você, 6 meses comigo. E aí, a gente vai fazendo esse acompanhamento um pouquinho mais de perto. Né? Então, é fundamental, né? Porque a paciente vai acabar o tratamento e ela volta a tudo, né? A vida dela. Né? E aí tem uma coisa que a gente até estava conversando sobre isso, é o depois, né? Porque assim, vem primeiro aquela avalanche, o diagnóstico. Sim. Aí, quais são os próximos passos? Bom, eu tenho que fazer cirurgia, aí dependendo da cirurgia, vai ser tal cirurgia, vai ser tal tratamento, faço a rádio, faço a químio, aí terminou tudo, né? E aí? E aí, né? E aí aquela expectativa, que muitas vezes a cada 3 meses ou a cada 6 meses, ela sempre fica naquela angústia. Né? Mas aí, qual que é, como que você aborda essas mulheres assim no depois? O que fazer, qual a orientação para o depois? Você sabe que tem uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente vê a paciente voltar e outro dia eu estava conversando com uma paciente e ela já tinha tratado, enfim, já estava bem, já tinha tratado com outro colega há algum tempo. E aí ela foi no consultório e eu falei, escuta, e como que está o restante? Como que... porque às vezes a paciente entra na menopausa naquele momento do tratamento, né? Ou porque já estava muito perto de entrar, ou porque a gente teve que fazer com que ela entrasse para se entrar com os remédios necessários. Dependendo da idade. Dependendo da idade da paciente. Então, como você está? Como você está do ponto de vista dos calores que vem com a menopausa, do sono, da parte sexual, que é uma das mais importantes, né? Ela falou, nossa, ninguém me perguntou dessa parte.
Por quê? Porque estava todo mundo tão envolvido com o tratamento do câncer, o que não justifica, né? Mas, assim, estava tão envolvido que esqueceu desse outro lado. E agora acabou o tratamento. Então, ela vai ter que voltar para uma vida, né? Eu sempre falo isso, para uma vida talvez não a mesma, mas uma vida melhor do que ela tinha. Então, é reanalisar, ressignificar e ver aonde é que estavam os pontos ali. E ter uma vida boa, porque muitas têm ainda muito tratamento pela frente, às vezes 5 anos de uso de hormônio, que é um anti-hormônio, na verdade. Uhum. Então, que tem um ressecamento vaginal, né? Tá, que aí a gente entra com laser. Então, que aí tem o laser, que hoje é maravilhoso. Esse é um outro tratamento que elas não tinham, né, Renata, você via, as pacientes não conseguiam mais ter relação, porque era atrofiado, porque elas não podem mais usar hormônio, algumas delas, né? Algumas delas não, todas elas, né? Não podem mais usar hormônio. Então, a vida sexual acabou. Hoje, a gente tem, fora cremes, terapia, o laser, né? Que é fantástico e tem resolvido vários casos, né? Então, eu acho que isso a gente tem que retomar, né, com a paciente. E a gente vê que nesse momento do diagnóstico, realmente é muito difícil a gente até abordar alguma coisa, porque é uma avalanche, como você falou, né? É uma avalanche de sentimentos, como é, doutor, eu vou morrer. Então, esse é o primeiro medo, né, de todas, e eu acho que aqui a gente tem que deixar bem claro que não é mais, e que o tratamento, a gente chega em casos 90%, 98% de cura. E com uma qualidade de vida. Com uma qualidade de vida, né, muito boa, né, muito boa. Por exemplo, voltando à atividade física, né? Eu não sabia que na quimioterapia eu poderia fazer atividade física. Deve fazer. Então, isso mudou. Não podia. Você não podia fazer nada. Você ficava lá esperando o enjoo chegar. Sem Hoje cabelo, não. muitas vezes, Exato. entendeu? Sem poder fazer nada. O cabelo entra também. O cabelo, assim, no câncer de mama, o cabelo muitas vezes é perdido, né? Mas a gente tem próteses maravilhosas, né? Que praticamente é igual ao cabelo. E tem a touca. Tá. Né, a touca térmica que às vezes ajuda, não é sempre, principalmente em mama, não é sempre. Então, o oncologista normalmente deixa isso muito claro. Mas ela fica durante o tempo da quimioterapia com uma touca na cabeça e aquilo vai esfriando e fica gelada a cabeça durante as 4 horas mais ou menos de quimio. E ela, às vezes, previne a queda total do cabelo. Né? Tá. Que isso para a mulher também é muito, para a mulher não, para todos, né? Todo É mundo. muito importante. Mas aí eu acho que entra tudo nessa questão do outubro rosa, então falando de novo, né? Que eu acho que assim, esse olhar, o olhar que não seja preconceituoso, né? Porque a mulher, ela, no passado, ela se escondia, sem cabelo, um monte de lenço, um monte de coisa, ela não queria sair na rua, sem sobrancelha. Eu acho que hoje não, né? Hoje a gente precisa educar a sociedade, porque isso é comum. E essa mulher tem que se integrar, ela tem que continuar trabalhando, e ela tem que... Sim. E tá tudo bem, ela vai passar por essa fase. Então, esse acolhimento no trabalho, na família, é fundamental. Né? É fundamental. Acho que quem tem essa rede de apoio, né, iniciando ali, mais uma vez, né, no médico, que no início é o ginecologista, o mastologista, o oncologista, a psicóloga, que muitas vezes a gente oferece também, né? No primeiro momento, realmente é uma turbulência tão grande que ela não quer mexer com isso. É uma aceitação, né? Vai um tempo, é uma aceitação da doença, e ela fala, não, vamos lá, então agora me dá todo o meu tratamento. Então, algumas começam pela quimioterapia, cirurgia vem depois, radioterapia se necessário, ou inverte primeiro a cirurgia. É muito importante a gente colocar também que cada caso é um caso. Tem uma coisa muito interessante que às vezes o paciente fala, não, mas a minha amiga começou pela cirurgia, então o meu é muito mais grave que o dela. Não necessariamente. O teu caso pode ser diferente do dela. Né? Porque a gente tem o tumor, eu falo sempre que eu tenho o tumor, que é o nome, que é um câncer. Mas eu tenho o sobrenome dele, ao que ele responde. Então, às vezes, tumores pequenininhos respondem à quimioterapia antes, então a gente prefere iniciar com a quimioterapia para depois operar. Ou às vezes a mama dela é muito pequena, é melhor eu diminuir o tumor para seguir para um tratamento menor. Uma cirurgia mais conservadora. Exato. Tá. Então, assim, esse mito da paciente chegar e falar, não, minha amiga, não tem amiga. Cada caso é um caso. Então, a gente tem que ser... Não tem protocolo. Não tem. A gente, o paciente é individualizado. Tá, legal.
Agora, mitos, né? Mitos e verdades. Uau, Uau! vamos lá. Ó, vamos lá, vai. Eu acho que você já Bom, ouviu essa, vai. vamos lá. Desodorante. O que você acha? Desodorante é boa, boa. Desodorante que tem alumínio, que não sei o quê. E aí? O desodorante, antitranspirante. Nossa, Adorei. essa é a mais, Ah. né? Não, o desodorante não causa o câncer de mama. Não causa câncer de mama. Fake news esse, tá? Fake Então, news. Tá. esquece. Quem toma pílula? Quem toma a pílula, vamos lá. Pílula, tem alguns trabalhos que mostram a pílula de uso contínuo por muito tempo, em pacientes de risco. Então, pode aumentar. Mas isso aumentar muito pouco e não é o motivo da gente tirar e ter uma gravidez, por exemplo, Claro. indesejada. Sim, porque Entendeu? aí também, se a gente for comparar o tanto de hormônio, Sim. a gravidez tem muito mais do que a pílula. Exato. Então, assim, o que a gente tem que ver é esse tempo que a gente tem de uso de pílula em pacientes de risco, tá? Eles podem aumentar muito pouco, mas aí o ginecologista ou o mastologista vai estar nesse acompanhamento aí, né? E aí, assim, quem teve câncer de mama? Por exemplo, 40 anos, câncer de mama tratado, 5 anos, tomou o anti-hormônio, nunca mais toma hormônio na vida? Então, aí a gente entra nesse... É muito duro, né? É muito duro. Mas é a contraindicação. Agora, lógico, a gente vem tentando aí para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Mas... Não tem trabalho ainda não que tem, é contraindicado ainda. Tá. A não entrada... tem trabalho que diz que é seguro e Sim. não tem o que diz que é inseguro. Não Difícil, tem. que quem vai testar. Porque às vezes a gente tem pacientes que estão na idade reprodutiva, que tiveram câncer de mama, se curaram e voltam a menstruar. E podem engravidar. Pode, então, aí coisa, aí está né? liberada. Puxa, mas se essa paciente que teve tudo isso, ela está sob efeito de hormônio dela, endógeno, natural, por que de repente a outra não pode? Não né? pode, exato. Uma grande questão que eu acho que ainda vai demorar um tempo, né? Vai demorar um tempo. Agora, voltando lá nos mitos, né? Bater a mama leva ao câncer de mama? Isso é outra coisa. Doutora, eu tive esse câncer porque eu bati minha mama. Estava no ônibus, bateu. Essa é uma questão muito comum da gente ver. Não, lógico que não. O câncer de mama não vem de uma batida. Né? O que aconteceu provavelmente nessa mulher? Ela bateu a mama e prestou atenção. Ela se olhou e ela já tinha um nódulo ali. Né? Então, fake também. Tá. Mas aquela coisa, a gente sempre tem que ter a desculpa, né? Exato, o culpado, né? O culpado por aquilo. Culpado. Exato. Deixa eu ver se tem mais algum aí que você perguntou. Não tem ninguém na minha família, então eu não vou ter também. Né? Isso a gente vê muito, a paciente chegar e falar, mas eu não tenho ninguém na família, então eu não vou ter. O câncer hereditário, de verdade... legal, isso é uma boa... O câncer hereditário de mama, ele é responsável por 10 a 15% só. Ou seja, a maioria deles são esporádicos. Não estou falando que não tem um gene mutado. Pode ter um gene mutado, mas a maioria ele é esporádico. Né? Então, filhas de, netas de... Então, elas vão ter que acompanhar com um olhar diferente. Então, o alto risco é acompanhado com um olhar diferente. Mas não é porque eu não tive ninguém na família que eu não posso ter. Tá? Então, ela vai com... todas nós, só pelo fato da gente ser mulher, o risco já aumentou. Né? E aí entra outra coisa. Se tem câncer de câncer de mama em homem, então, a cada 99 mulheres, um é homem. Né? 99 pessoas, um vai ser homem. Tá. Um vai ser 1%. 1%, e aí configura um alto risco. Então, se o pai teve câncer de mama, ou se o avô teve, até mesmo uma distância maior de parentesco, acaba sendo um risco maior também. Mas aí, esse no homem, ele é genético? Ele é hereditário, vamos dizer assim? Ele tem, mais provável dele ter uma mutação genética, sim. É mais provável ter a mutação. É importante a gente diferenciar, né, Renata, a mutação. Então, todo câncer, ele tem uma alteração genética. Para ela se manifestar, eu preciso ter os fatores externos. Então, eu posso ter a mutação genética a vida toda e nunca se manifestar. Ou eu devo ter uma mutação que a gente desconhece ainda, né, com certeza. Eu tenho um caso no consultório que ela teve o câncer de mama com 30 anos,
né? Depois a mãe teve, a avó teve, a tia teve. E aí você vai achar que essa paciente é mutada. Sim, o histórico todo. Não, essa paciente não tem a mutação que a gente conhece. Deve Entendi. existir uma Pode ser mutação uma que a gente. outra. É, porque a gente vê que é uma linhagem toda que vem seguindo com o câncer de mama, ou ovário, que seja, né? Não Tá. necessariamente E a aí, mama. assim, por exemplo, é muito comum a gente ver as pacientes perguntando isso. Eu não posso fazer um exame para saber se eu tenho alguma mutação, para saber se eu tenho um risco de? Isso. Então, pode. Pode naquelas pacientes que têm um antecedente familiar, né? Não justifica que todas as pacientes façam, né? Mas aquelas que têm um antecedente familiar, sim. E hoje a gente vem ampliando muito isso. Então, toda paciente que tem um câncer de mama abaixo dos 65, a gente tem indicado fazer o teste genético. Antes era abaixo de 40, era abaixo de 50, agora já foi para 65, né? E Estados Unidos quase todas fazem. E se Estados Unidos, se você quiser fazer, você pode fazer. Qualquer um Então, aí pode vai ser. fazer, né? Então, aí você vai fazer um teste genético para ver se você tem uma chance de. Agora, aí vem a pergunta. Então, o teste É. veio negativo. Ah, então eu não vou ter o câncer? Não. Não. Existem genes que a gente desconhece, né? Tá. A mesma coisa eu tendo o teste positivo. Eu com certeza vou ter o câncer? Não. Mas a chance é muito maior. E essa resposta, esse resultado, ele vem em porcentagem? Ele vem em porcentagem. Ele vem em porcentagem. Por exemplo, dos BRCAs, né? Então, a gente tem 60% do risco de ter um câncer de mama, 40% de ter ovário, entendeu? E aí você vai optar. Então, Se aí você quer fazer... Então, aí assim, o que você faz com a informação? Oi? Ai, desculpa, porque eu bati nele. Parecendo o rapaz lá do monstro. Bom, mas então assim, você tem essa porcentagem. Eu sempre pergunto para a paciente assim, o que você vai fazer com essa informação? Exato. Essa é a melhor pergunta que a gente tem. Porque se você vai fazer alguma coisa, faça o exame. Por exemplo, Angelina Jolie, né? Então, ela foi muito emblemático, né? Porque ela pôs na mídia e ela tinha a mãe com câncer de mama e, se não me engano, uma tia. E ela fez o teste. E ela tinha 38 anos, prole constituída. Então, sim, ela fez o que tinha que se fazer, que era a retirada dos ovários, do útero e, posteriormente, da mama. Porque ela tinha um BRCA mutado, ela era um BRCA mutado, ela é, né? Um BRCA mutado. Então, ela teria o risco de ter mama 60% e ovário 40%, é muita coisa. Agora, se a Angelina Jolie tivesse feito esse exame com 20 anos, o que ela ia fazer? Nada. Né? Ela ia ficar com uma espada na cabeça. Então, a gente tem que saber muito bem a hora de pedir o exame. Tá. Se você não vai fazer nada, então não faz o exame. Espera o momento que você vai fazer alguma coisa. E aí, por exemplo, ela não faz nada, ela tem 30 anos, ela não tem filhos ainda, então não dá para retirar os ovários, nem o útero. E o que a gente faz com ela? Ela tem esse histórico ruim e não fez o teste. Eu continuo acompanhando ela. 6 em 6 meses, essa paciente que tem um histórico muito grande, mesmo com teste genético negativo, ou que não fez o teste, ela vai acompanhar de 6 em 6 meses. Então, no final, o que eu acho que é mais válido é você fazer o acompanhamento. Né? Sim, o acompanhamento é importantíssimo. Porque mesmo que você faça o teste, que te dê uma porcentagem que não é baixa, mas que também não é alta, mas que você não vai fazer nada, você vai ter que continuar acompanhando. Sim, exato. Isso é importante, né, a gente colocar. E aí chegamos na questão, diagnóstico precoce, tratamento de sucesso, e aí você toma a atitude. A atitude, né? que a gente tem que tomar. Ou seja, não faça nada além do que você não precisa fazer, né? Exato. Porque senão, é lógico que qualquer cirurgia, eu vou tirar as mamas, né? Isso também é uma coisa que a gente fala para os pacientes, isso é uma outra questão. A paciente chega com câncer de mama, mas a primeira coisa, muitas delas, eu já quero tirar as duas. Você fala, não, calma, não é bem assim. Exatamente. Né? Você não faz o teste genético, né? O painel genético, tem indicação, ok. Essa paciente tem indicação de fazer. Aqui não tem. Eu vou tirar para prevenir. Não é bem assim, né? É uma cirurgia grande, é uma cirurgia que esteticamente ela fica aceitável, mas ela não fica igual, né? Então, como é que a gente faz essa cirurgia, né? Que chama adenomastectomia. A gente tira todo o tecido mamário, porém, a gente deixa sempre 5%, porque eu preciso, 10%, desculpa, do tecido, porque eu preciso
ter uma irrigação desse tecido. E fica a papila, fica a areola, e eu tiro o restante. Então, eu tenho que falar para essa paciente, você ainda tem um risco de 10%, porque sobrou. E vai ter que continuar fazendo Vai acompanhamento. ter que continuar E fazendo aí, acompanhamento, e né? só que a sensação tátil dessa mama não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, ela perde, né? Muito da sensibilidade. Poucas são as que continuam com a sensibilidade da papila. Agora, se tem uma indicação, se tem um BRCA mutado, justifica fazer, porque o risco diminui demais, Tá. 60%. Né? É muita coisa, eu acho. Aí está justificado. Agora, você tem um câncer de mama de pequeno, ou que seja grande também. Eu quero tirar as duas. Não justifica, né? Tá. Só alguns casos, lógico, bem estudados, mutados, ou que esteticamente vai ficar muito ruim, né? Então, isso tem que ser analisado individualmente, Tá. né? A minha amiga tirou, bom, mais uma vez, cada caso é um caso. Tá. Então, eu acho que o ginecologista, né, Sim. geral, como eu, a gente tem que encaminhar para mastologista como você para ter essa orientação. Sim. Eu acho que é importante, né? Super importante Eu- para ela discutir todas essas possibilidades, né? Sim, eu acho que assim, o ginecologista é o que primeiro vai acolher, feito um diagnóstico ou uma dúvida. Às vezes não é um diagnóstico, às vezes é uma dúvida, né? E a paciente está ansiosa e aí a gente divide essa paciente, enfim, a conversa com ela e o tratamento posterior, se for diagnosticado um câncer. E aí, sim, aí a paciente faz todo o tratamento com uma equipe multidisciplinar, né? Que aí entra o oncologista, o radio-oncologista, que é quem faz a radioterapia, o posterior hormônio, e aí o ginecologista volta a atuar novamente, né? Porque tem que ver a parte vaginal, a parte sexual. Então, essa equipe multidisciplinar, ela vai ter que estar sempre se conversando, né? Tá. Então, isso é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Então, eu acho que a paciente com câncer de mama, o que ela tem que saber, que, como você disse no início, não é uma sentença de morte, Tá. né? Ela tem que acreditar na evolução do tratamento hoje. Cada vez o tratamento ele tem que ser mais restrito à mama. A gente tem quimioterápicos maravilhosos que conversam exatamente com aquele tumor, né? Então a gente está focado naquele tumor, no sobrenome dele, e imunoterapia, né? Então antes, mesmo a paciente que tinha metástase, a gente fala, nossa, essa paciente tem metástase, ela não vai. Elas vivem bem, elas vivem com uma doença muitas vezes crônica, né? Certo. Lógico que cada caso é um caso, Sim. né? Mas é muito esse olhar. E o principal é mudar o estilo de vida, né? Sim. Eu acho que assim, Entender, analisar meio que levou a isso, né? exato. E ter a mudança, né? Exato, eu acho que voltar lá atrás e rever, né, o que estava errado, aonde, né, que eu não olhei para mim. É. Então, essa é a paciente que teve o câncer, né, que foi feito o tratamento e que ela tem a vida toda pela frente ainda. Então, ela tem que saber disso também. E aquela que não teve o câncer, que está fazendo a mamografia para diagnóstico precoce, uma vez por ano a partir dos 40 anos, ela também tem que reavaliar a qualidade de vida, o estilo de vida, a gente parar um pouco e pensar nos outros 11 meses do ano Exatamente. e o que a gente vai fazer para ficar melhor. E não é que não vai ter câncer porque você é super esportista. Não, mas você vai saber lidar melhor com isso. O diagnóstico é feito antes, o tratamento ele é menos invasivo, né? Então, acho que assim, acho que a gente hoje tem que ter essa consciência. Acho que é fundamental a gente cuidar, a mulher cuidar dela, parar para olhar para ela. E uma postura social, né? De Sim. empresa, né? Não adianta só as empresas colocarem a luzinha rosa, né? Sim. E um monte de bexiguinha rosa no outubro. E não, mudar, né? E Sim. investir nessa qualidade de vida social, porque é isso que vai fazer a diferença. Sem dúvida, porque a mulher tem, ainda tem, né? Eu acho que o feminismo entra, mas assim, a gente tem a casa que acaba, né, sobrecarregando a gente. Então, a gente tem vários turnos ainda pela frente. Então, a gente tem que encaixar nesses turnos um turno nosso, só nosso. Exatamente, que faz parte todo mundo se envolver nisso, né? Sim. A família. Sem dúvida. Então tá bom, beleza. Bom, eu queria agradecer a Karen, que por essa hora que a gente conversou sobre
tudo sobre Outubro Rosa, câncer de mama, mulheres, esses cuidados. Quero deixar aqui um espaço para ela colocar o contato dela. E ela é a mastologista que eu indico, minha parceira de muitos anos, a gente tem bastante pacientes em comum. E então é isso aí. Karen, fala um pouquinho o número do seu consultório. Tá? Bom, primeiro eu queria agradecer também o convite de estar aqui com vocês, aí poder conversar com todo mundo. Estou super à disposição, qualquer dúvida. E mais uma vez, essa parceria aqui, que já faz muitos anos, né, é fundamental para que nossa paciente fique bem. Exatamente. Né? Então, acho que isso é super importante. Estou à disposição no meu consultório, pelo site Clínica Borrelli e pelo Instagram, Karen Borrelli. O que vocês precisarem, estamos aqui. É isso aí. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo.